problema técnico, né? Aqui, primeiramente, boa tarde a todos e todas. Né? Essa vida remota nos dá esses pequenos probleminhas, mas estamos aqui ao vivo, né? Nessa 8ª semana e última semana, né, da terceira Mostra Arandu de Filmes Etnográficos. E hoje temos aqui a ilustríssima presença, né, da professora Ana Paula Alves Ribeiro, aqui que vai conversar com a gente, né, sobre os muitos caminhos do cinema negro no Brasil, circulação e recepção de filmes. Tivemos, nessas 8 semanas, diversas discussões de diferentes perspectivas sobre o filme etnográfico, sobre estratégias de filmagem, textos diversos de pesquisa, né, que nos alimentaram bastante esse aprendizado da antropologia visual nos seus diferentes contextos aqui no nosso país. Né? Antes de fazer uma pequena e breve apresentação aqui da professora, eu queria agradecer aos nossos parceiros, né, e apoiadores, a Universidade Federal da Paraíba, o PROESC, o Projeto de Extensão, o Centro de Ciências Aplicadas em Educação, CCAE, aqui localizado no interior da Paraíba, em Rio Tinto, ao Programa de Pós-Graduação em Antropologia, a Coordenação de Antropologia e ao CAV, que é o nosso parceiro também aí divulgando a nossa mostra, também colaborando com as discussões, né, aqui da terceira Mostra Arandu de Filmes Etnográficos. Bom, como falei inicialmente, nós estamos aqui com a professora Ana Paula, né, a professora, ela é uma professora adjunta do Departamento de Formação de Professores do Programa de Pós-Graduação em Educação, Cultura e Comunicação em Periferias Urbanas, da Faculdade de Educação da Baixada Fluminense, como também da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e do Programa de Pós-Graduação em Cultura e Territorialidades, né? Ela colabora com os estudos afro-brasileiros e é pesquisador também de grupos de pesquisas e do Museu Afrodigital, né, de Relações Raciais e Artes Visuais. Né, coordena o LEARCE, né, isso, professora? Laboratório de Experimentações Artísticas e Reflexões Criativas sobre as Cidades, e é membro do Comitê de Antropologia Visual da Associação Brasileira de Antropologia. Professora, eu vou passar a palavra para você se apresentar, né, fazer suas considerações sobre essa temática importantíssima dentro do cinema brasileiro, né, como também do filme etnográfico e das discussões antropológicas tão importantes de pensar, né, o cinema negro, né, no nosso país, né, na nossa cinematografia, né, e mais agora ainda, tendo em vista que temos aí um ataque, né, à Cinemateca Brasileira, como também um ataque à educação. Então, nada que mais justo e importante, né, fazer essa discussão, que também é uma discussão para a educação, né, uma discussão para uma leitura racial e visual, né, para os estudantes, os professores e toda a sociedade civil. Então, professora, sem mais delongas, eu lhe passo a palavra e desde já agradecemos, né, bastante a sua presença aqui para discutir a temática conosco. Olha, eu que agradeço, né? Boa tarde a todas, todos e todes. Acho que você me apresentou maravilhosamente bem, né, José Marlunis. Eu quero primeiro agradecer, né, ao convite do colega João Mendonça, quero agradecer a todo o corpo docente de antropologia, né, do programa de pós-graduação em antropologia, ao coletivo AVEDOC, e também a terceira mostra Arandu de Filmes Etnográficos. Estou muito feliz e muito honrada, né, de fazer a conferência final. Enfim, eu espero que seja um debate profícuo, que a gente possa trocar, né, bastante nesse sentido. Bom, a escolha do tema, na realidade, né, me se deu muito num diálogo com o João Mendonça, né, sobre quais seriam as possíveis, né, aproximações entre filmes etnográficos e cinema negro. E eu achei super instigante da gente pensar. Eu queria compartilhar um pouco também da minha trajetória, sempre pontuando que a minha trajetória e esses muitos caminhos do cinema negro também, de certa forma, são os meus caminhos no cinema negro e algumas das minhas descobertas, né? Então, eu acho que é importante, acho que em primeiro momento, pontuar isso. Então, eu fiz uma formação em ciências sociais, né? Fiz graduação e mestrado em ciências sociais, com um trabalho praticamente todo voltado para a área de segurança pública e violência urbana, tanto da graduação até o doutorado. Então, eu tenho uma formação que acaba por ser uma formação também híbrida, já que no doutorado eu vou para o campo da saúde coletiva, mas o cinema ele sempre esteve presente. Fosse, né,
na forma como eu me relacionava com os meus interlocutores, e aí eu digo, né, assim, de cara que uma das coisas mais importantes nesse processo de interlocução era também entender quais eram os registros documentais, né, onde os meus interlocutores pudessem se reconhecer, mas principalmente também quais eram os registros documentais sobre o meu campo. E eu trabalhei durante muitos anos, né, com samba e jongo, né, samba pensando em escolas de samba e jongo enquanto, né, um ritmo, né, e uma manifestação da cultura afro-brasileira. Então essa era uma questão fundamental para mim, mas também o cinema de muitas formas sempre esteve presente por conta justamente do meu interesse em imagens, mesmo que eu não tivesse sido formada especificamente na área de imagens, eu acabei por fazer vários cursos livres na área de cinema, né, durante a graduação, principalmente. E uma das recorrências, né, durante uma parte significativa, né, da minha trajetória, e aí eu acho que é importante trazer isso, porque a gente também está pensando nos processos formativos, né, e eu falo justamente, né, de uma faculdade de educação, enfim, eu tenho pensado esses processos formativos, foram principalmente, né, dois. Os levantamentos filmográficos, né, de uma forma bastante regular, justamente sobre o meu campo. Então, estou me formando justamente no final dos anos 90, início dos anos 2000. Então, é importante também localizar que eu estou me formando num período de uma pós-retomada do cinema nacional, né? No qual também, né, uma parte significativa da presença de pessoas negras no cinema era uma presença, e aí pensando ficção, muito ainda subalternizada, né, e muito associada a estereótipos. Então, justamente a partir dessa percepção e do trabalho que eu vinha desenvolvendo no mestrado, né, e posteriormente no doutorado, eu passo a fazer um levantamento filmográfico sistemático, né, de onde os meus interlocutores podiam estar, né, e quais eram as formas não estereotipadas, que eram algo que me incomodava de forma ainda não muito consciente, mas me incomodava, né, isso num primeiro momento, e num segundo momento, também por estar nesses espaços e por ter interesses, né, específicos sobre cinema, cinema brasileiro, né, cinema documental, a ida a festivais de cinema também era uma constante. Então, mesmo que também ainda inconscientemente eu entendesse, né, que festivais de cinema podiam nos dar e nos trazer processos formativos, eu acabei também por me engajar em festivais de cinema, né, principalmente como espectadora, na tentativa também de compreender o campo das imagens e como que esses filmes, né, eles acabavam por circular. Uma das questões que estava presente nesse momento, justamente por conta dos meus temas de pesquisa, era perceber, né, quais filmes tinham protagonistas negras e negros, né? Sem muito pensar em direção, sem muito pensar na forma estética, sem muito pensar, né, se eram ficções ou documentários, mas uma das coisas que era, né, de fato, muito importante para mim era entender, né, onde haviam protagonistas, né, negros e negras no cinema brasileiro, principalmente no cinema documental. Então, eu faço essa formação, né, do final dos anos 90, né, meados dos anos 90 até meados dos anos 2000, minha formação entre a graduação e o doutorado. E no doutorado, né, eu entro em 2005, algumas dessas questões elas acabam por ficar mais latentes. E elas ficam mais latentes, e eu acho que é importante de a gente mapear, porque eu estou fazendo doutorado nos anos 2000 e o cenário político era um cenário político muito específico para pensar determinadas questões, principalmente as questões raciais, né?
E aqui eu estou falando, né, de toda uma mudança significativa que há, né, da virada dos anos 80 até os anos 90, principalmente relacionada à Constituição de 88, né, considerada Constituição Cidadã, pelos diálogos estabelecidos com os vários movimentos negros, e como que isso acaba impactando no campo da educação, pensando, né, uma LDB, uma Lei de Diretrizes e Bases, criada em 96 para modificar a Constituição de 88, que vai apontar a necessidade de transversalizar os temas sobre diversidade, principalmente os temas raciais, e esse é um ponto que é fundamental da gente pensar, porque a gente acaba por perceber que essa Lei de Diretrizes de Base de 96 vai possibilitar a criação de vários produtos audiovisuais relacionados à diversidade. Em 2001, nós temos a Conferência de Durban, né, na África do Sul, para pensar racismo e discriminações correlatas, e dessa conferência, em 2001, a gente acaba por desdobrar em dois movimentos, né? O primeiro, da instituição das ações afirmativas nas universidades, né? Então, cotas para pessoas negras, negros, né? Cotas sociais, né? Cotas, né? Para as populações indígenas, né? Então, de alguma forma, as ações afirmativas, elas vão impactar esse campo de debate. E, num terceiro momento, a Lei 10.639, de 2003, que vai incluir, né, a história da África e culturas afro-brasileiras no currículo do ensino básico. Ora, né, eu acho que esses quatro pontos, né, eu acho que são fundamentais para a gente entender uma mudança, né, específica na produção audiovisual relacionada à diversidade, né? E essa produção, né, relacionada à diversidade, ela também significa, né, um certo impacto em alguns temas. Isso para a gente falar de educação, né? E é muito interessante, e justamente a minha fala dá conta dos muitos caminhos do cinema negro no Brasil, né, e as suas interseções com os filmes etnográficos, porque esse é um caminho possível para a gente pensar o cinema negro, né, a partir dos produtos audiovisuais gerados pelas leis relacionadas à educação. E um segundo caminho possível, né, que ele não está distante, ele, na realidade ele dialoga e também tem pontos de contato, então a minha fala, na realidade, vai ser uma fala muito pensada nos caminhos, né, e pensada nos pontos de contato que esses caminhos nos trazem, pensar também, né, que um conjunto de realizadoras e realizadores, negras e negros, que circulavam em festivais de cinema, começam também a perceber uma inexistência, né, ou uma invisibilidade, ou um menor número significativo, né, de produções audiovisuais com direções, né, de realizadores e realizadoras negros e negras, né? Desse caminho surgem dois outros pontos, né, que eu acho que são também importantes de trazer, que é o Manifesto do Dogma Feijoado, a partir do 11º Festival de Curtas de São Paulo, nos anos 2000, em 2000 especificamente, né, onde o cineasta Jackson D, né, articulado com vários outros cineastas, né, e aí a gente pensa no campo das ciências sociais, da comunicação, nos trabalhos de Noel Carvalho, de Petrônio Domingues, né, na presença também de outros articuladores e articuladoras, né, como os irmãos Olá Santiago, enfim, né, o próprio Zósimo Bubu e a presença dele, por exemplo, no Manifesto no ano seguinte, acabam por apontar algumas questões que eram, né, que mesmo que existisse ao longo da trajetória do cinema brasileiro uma presença dos negros e das mulheres negras nesse cinema, esse cinema ele não era, dirigido por pessoas negras, né? Dois, né? Não havia uma preocupação estética, uma preocupação antirracista, isso sempre pensando em um diálogo, né? Que Petrônio Domingues vai trabalhar nos seus artigos, né? E também no próprio Dogma Feijoada,
evitar heróis e evitar vilões, evitar papéis estereotipados, né? Então, de muitas formas, o dogma feijoada, e aí pensando especificamente também o campo da ficção, né, acaba por trazer uma noção do que seria esse cinema negro em diálogo com vários outros cineastas que vieram antes, inclusive Zósimo Bubu, que é a quem eu tenho dedicado parte da minha produção nos últimos anos. Em 2001, no ano seguinte, na quinta edição do Festival Cinema do Recife, surge o Manifesto de Recife, né, pelas demandas de que houvessem mais representações e mais direções dentro do cinema nacional. Então, o que eu estou dizendo especificamente, né? Eu estou dizendo especificamente que existe entre os anos 80 e os anos 2000 um conjunto de movimentos e movimentações, né, também demandados pelos movimentos negros, que vão impactar diretamente, né, numa conjuntura de reabertura política, numa conjuntura, né, de uma Constituição, numa conjuntura de se pensar, né, necessariamente um diálogo, né, onde grupos minoritários e movimentos sociais, né, pudessem falar das suas identidades, falar das suas demandas, né, um conjunto de ações que vão impactar desde a produção audiovisual até a produção cinematográfica, né, principalmente curtas-metragens, né, de ficção e alguns documentários também, claro. Né? E aí, assim, a pergunta, né, em que medida, né, a gente também está dialogando com o campo dos documentários e dos filmes etnográficos, né? Eu acho que é importante também mapear, né? E nessa medida, e aí eu falo especificamente das minhas percepções, né, e das minhas dos caminhos mesmo que eu acabo por percorrer, havia, né, também, nessa mesma medida, um aumento gradual nos anos 2000 da produção de documentários, né? Muitos desses documentários que dialogavam com filmes etnográficos, não necessariamente, né, dirigidos por pessoas negras e pessoas negras, né, realizadoras ou realizadores negros e negros, mas sim, né, que pensava e que trazia algumas questões fundamentais relacionadas à cultura negra. E aí eu fecho, né, acho que essa primeira parte da apresentação, que é uma parte muito mais de cenário, de construção de cenário, para que a gente possa entender alguns pontos. E eu acho que alguns pontos eles são necessários de serem pensados, né? Eu tenho na minha pesquisa, né, mergulhado em algumas questões, principalmente as questões relacionadas à representação, representações nas cidades. A minha pesquisa, né, é uma interseção entre antropologia, cinema e cidade, né, sobre o que eu tenho chamado desse sondar o invisível, né? E o sondar o invisível é sondar um pouco também essas representações, que são representações estereotipadas, né, a inexistência, né, de realizadores ou realizadoras negros e negros, ou se não a inexistência, né, o nosso pouco conhecimento sobre esse campo, e aí a gente tem falado muito sobre o pouco conhecimento, né, desse campo, e uma das coisas que eu acabo por pontuar, né, é que o fato de ser invisível não significa que seja inexistente, né? Então, não sendo, né, invisível ou sendo invisível e não sendo inexistente, o que a gente pode, né, perceber a partir daí? E é um pouco essas descobertas, né, que eu tenho tentado trazer para a pesquisa, né, e como que, efetivamente, pensar o campo dos festivais de cinema e pensar também nos colegas, nos diversos colegas de ciências sociais hoje que pesquisam festivais de cinema, e aí a gente tem, né, desde artigos sobre festivais de cinema etnográfico, né, escritos por Paula Morgado e Clarice Peixoto, né, há colegas que dedicaram teses, né, sobre pensar festivais de cinema, né, na antropologia, né, como Marco Aurélio Silva, colegas da área de sociologia que têm pensado esses festivais de cinema
e a circulação e recepção de filmes, enfim, entender um pouco que esses festivais de cinema e essas mostras de cinema e fazer a etnografia dessas mostras e desses festivais, né, de cinema são fundamentais para que a gente entenda, né, as janelas de exibição e as possibilidades que é, diretores e diretores, né, têm de fazer os seus filmes, fazer os seus roteiros circularem, né? É importante lembrar que, bom, dois desses manifestos, eles surgem em festivais e mostras de cinema, né? É importante também pensar que, mais recentemente, a Associação dos Profissionais do Audiovisual Negro surge em diálogo também com festivais de cinema. E é interessante da gente observar que festivais de cinema, eles não são, festivais e mostras de cinema não são espaços neutros, né? São espaços, né, em que há seleção, há curadoria, né, há um desenho, há uma missão, né? Então, entender também que parte, né, dessa produção ela acaba encontrando determinados festivais ou determinadas mostras, é também entender como que essas mostras, esses festivais, eles estão desenhados, né? E o tipo, né, de filme que é aceito, né? É, ou o que se gostaria de pensar ou o que se gostaria de discutir dentro dessas mostras, né? Então, é interessante a gente observar justamente que esses festivais eles existem em diversas camadas, diversos tipos, né? E que cada um tem uma missão, um diálogo específico, onde, né, ao receber esses filmes eles também vão criar, né, uma possibilidade de diálogo dentro, né, do que se pretende a partir desses lugares. Então, é importante observar que aí eu vou falar também de um lugar muito específico, né, que é o Rio de Janeiro, e eu acho que a gente está num ano interessante para conversar sobre isso, justamente porque uma parte significativa das mostras e dos festivais foram virtualizados e nacionalizados, né? Então, festivais que eram locais, como, né, Festival do Rio, né, Festival de Cinema de São Paulo, Festival de Gramado, estão o Olhar, que é o de Curitiba, né? A própria possibilidade da gente pensar a terceira mostra, né, eram dos filmes etnográficos, né, o Pierre Verger, dentro do Comitê de Antropologia Visual, que eram, né, eventos mais locais. É interessante da gente chegar a 2020, né, e pela necessidade do isolamento social, pensar na virtualização e na nacionalização. E quando eu digo nacionalização, eu digo como que a gente também está num momento difícil, mas em termos de pesquisa, eu posso dizer que é um momento também muito próprio, né? Porque é a primeira vez que, né, alguns festivais que eu gostaria, por exemplo, de acompanhar enquanto pesquisa, né, eu vou ter a oportunidade porque justamente eles foram virtualizados. E a gente pode perceber justamente essas diferenças, né, que talvez elas só fossem perceptíveis para os críticos, para os realizadores, para quem coloca o corpo, né, para mostrar o seu filme, ou seu corpo de crítico, ou seu corpo de pesquisador, para fazer essas etnografias, e talvez isso fique mais evidente para quem se interesse hoje ao poder acompanhar esses diversos mostras, esses diversos festivais, que é justamente as suas peculiaridades e as suas individualidades, né, no sentido dos filmes que são recebidos e das possibilidades de circulação e de recepção desses filmes. Eu fiz esse imenso parêntese para falar justamente de uma experiência, né, relacionada ao Rio de Janeiro e para pensar nessa experiência como foi uma experiência que me possibilitou pensar justamente esses muitos caminhos, né, do cinema negro, da sua circulação e da sua recepção, né? Então aqui, eu acho que também para deixar claro, eu estou falando especificamente de filmes que são, né, realizados, né, por diretoras e diretores negros e negros com temas relacionados à cultura brasileira, à cultura afro-brasileira, né, ou à cultura
para ampliar mais afrodiaspórica, aí também estou pensando ficção, documentário, estou pensando necessariamente também fabulações como, por exemplo, afuturismo, né? E entender necessariamente como esses filmes eles acabam, né, por circular. Essa é a primeira questão, né, dessa segunda parte. A segunda questão é que, entendendo que nós estamos em 2020, parte da última década ela foi muito necessária para que a gente entendesse os processos de produção dos filmes, né? Os editais possíveis e como esses editais eles trazem possibilidades múltiplas também de fazer com que esses filmes circulem, né? E aí do que eu estou falando especificamente, né? Eu estou falando especificamente de editais relacionados, né, ao cinema, né, que são editais, no caso do cinema negro, também afirmativos, e que vão possibilitar, por exemplo, que se drible e se enfrente, mais do que se driblar, se enfrentar, né, algo que o GEMA, enquanto núcleo de pesquisa, né, e a própria Ancine, né, dentro do seu GT de raça e gênero, apontou que era justamente um número muito menor de produções audiovisuais, né, pessoas negras e negros e longas-metragens praticamente, né, poucos produzidos nos últimos anos, muito poucos, né, menos de 5%. Então, no sentido de que, né, esses editais eles são fundamentais para que o campo ele possa ser ampliado e para que desigualdades e distorções elas possam ser, né, corrigidas. E aí, nesse sentido, pensar nesses muitos caminhos do cinema negro, como eu apontei no início da minha fala, né, desde que eu começo a minha pesquisa, e eu começo a minha pesquisa sobre cinema especificamente em 2012, eu vinha tentando entender, né, as formas de produções sobre filmes relacionados ao espaço urbano, principalmente o Rio de Janeiro, filmes esses, né, em que dialogavam de forma muito intensa com as transformações que a cidade estava passando, principalmente relacionadas, né, aos mega-eventos, né, e a toda a transformação urbana gerada pelos mega-eventos, desde aqueles que embelezassem a cidade até as que impactavam na vida das pessoas mais pobres e mais negras, né, como as remoções urbanas. E a partir, né, desse desejo de mapear, né, esses filmes produzidos, eu estava pensando justamente em mapear alguns gêneros, né, pensando em mapear as ficções, né, os documentários, né, em diálogo com os documentários, os filmes etnográficos, e acabei por selecionar alguns festivais que estivessem, né, possíveis para que essa pesquisa fosse feita. É uma pesquisa que é feita com etnografia mesmo, né? Então é uma pesquisa que eu faço, na realidade faço trabalho de campo, e a partir do trabalho de campo eu faço a etnografia. Então meu trabalho de campo consiste também em frequentar os festivais de cinema, então eu tenho toda uma agenda dos festivais de cinema, que dialoguem com o tema do meu trabalho, que dialoguem de alguma forma com programas, né, que incorporem filmes etnográficos, documentários, ficções para pensar Rio de Janeiro, né, e um trabalho de campo que acaba exigindo que eu também faça um certo mergulho nos catálogos, né? Então eu acabo pesquisando fichas técnicas e catálogos de mostras e festivais de cinema. E quando eu comecei em 2012, né, para 2013, uma das questões que eu observei, né, de pronto, foi justamente, né, a questão de quais filmes circulam por quais lugares, onde nós podemos encontrar determinados filmes e onde determinados filmes eles acabam por não ter tanta aderência, né, ou tanta aproximação, por exemplo, com a curadoria, né?
Foi importante, né, mergulhar nesse universo justamente para entender, né, também outros desdobramentos, como exibições públicas nas cidades, né? E aí, quando eu falo cidades, é porque eu não me limito ao município do Rio de Janeiro, como eu trabalho em Caxias. É periferia do Rio, né? Mas principalmente eu não uso muito periferia. Eu uso mais pensar Caxias como região metropolitana. Então, é, tem todo um circuito de cinema nos municípios da Baixada Fluminense que faz com que eu me desloque. Então, eu também tenho me deslocado para pensar essas exibições fora das salas de cinema e pensar também como se dá nas salas de cinema. E acabo por perceber que se a gente tem um festival do Rio, né, que é um festival, né, de cinema, pensado por algumas colegas como a Bianca Salles, né, o tema de pesquisa da Bianca, tema de pesquisa de uma outra colega da área de comunicação, que é a TT Matos, enfim. Se a gente tem um festival do Rio que tem especificamente um programa para pensar Rio de Janeiro, né, e que tem algum diálogo com os filmes etnográficos muito menor, mas que tem uma presença significativa de documentários, né, justamente também por conta de uma preocupação, né, de uma certa curadoria, a gente também vai entender que existem festivais e mostras de cinema, né, onde esses filmes eles têm uma maior penetração, né, e muitas das vezes, né, na recepção desse filme, na circulação desses filmes, a gente percebe que existe. Eu acho que isso que é interessante de trazer, né? Em algum momento, uma interseção, né? Entre o que seria esse filme, né? Produzido a partir de um cinema negro, né? E esses filmes, né? Que a gente pode entender como documentais, né? E esses filmes que a gente também pode perceber como documentais e filmes etnográficos, tá? E aí, pensando especificamente no Rio de Janeiro, festivais como Arquivo em Cartaz, que era o antigo Recine, que hoje também acaba desdobrando em Recine, que são festivais específicos para filmes de arquivo, né? Então, um diálogo, né, entre documentários e documentários de arquivo, visões periféricas, né? No qual, por exemplo, Emílio Domingos foi curador do Visões, né? Durante um tempo significativo, né? Pensar, por exemplo, um festival que eu trabalhei durante os anos em que ele esteve ativo, que era o 72 Horas Festival de Rio, 72 Horas Rio, Festival de Filmes, desculpa, que era um festival gincana e que acabava atraindo muitos estudantes. Festival gincana porque era um festival no qual se precisava produzir um filme, né? Que podia ser de documentário, podia ser um documentário, uma ficção curta, muito curta, de até 6 minutos, em 3 dias, então em 72 horas, não tem essa razão, no qual eu acabo encontrando uma parte é, grande da minha pesquisa sobre cinema negro, né? Mas, principalmente nos últimos anos, a minha aproximação, meu diálogo, né, com o Encontro de Cinema Negro, Osmo Bubu, Brasil, África, Caribe e outras diásporas, né, no qual eu chego como espectador em 2014, né, e, enfim, enquanto professora da universidade, dialoguei, né, com a direção artística, é, mas principalmente com a própria produção, né, do encontro num certo processo de receptivo de formadores, né, e entendendo também os festivais como lugares de formação, e que hoje eu estou, em 2020, né, como curadora, junto com a Janaína Oliveira. Então, o Encontro de Cinema Negro é um desses festivais, e aí é muito importante eu apontar que o encontro não é um festival clássico, né? Porque ele não prevê premiação, ele é um processo de sociabilidade da comunidade negra, é um lugar para pensar e para ter seus filmes acolhidos, abraçados, debatidos e pensados, enfim. É também importante que a gente distingua esses festivais, essas mostras, porque, como eu apontei, eles têm suas peculiaridades, enfim.
Mas pensar, né, um encontro de cinema negro, né, como um desses lugares possíveis para a gente entender, eh, aí sim, a existência também, né, e a circulação de realizadoras e realizadores negras e negros com formação em ciências sociais, especificamente em antropologia, né, no qual eu encontro alguns colegas, né, no qual eu também percebo o acolhimento de alguns desses temas, principalmente relacionados, né, aos documentários, né, e alguns olhares dentro desses filmes etnográficos. E isso também é um diálogo com as curadorias, né? Uma curadoria que é isso também é importante apontar, né? Eu falei, né, do Manifesto do Recife, em 2001, do qual Zósimo Bubu assina, e do qual também, né, Zósimo que vai ser o criador do Encontro de Cinema Negro do Centro Afro Carioca de Cinema, né? E é importante, aí eu também já vou finalizando, né, já encaminhando para a minha parte final da fala, né, apontar que, justamente, né, nesses caminhares por festivais, desde os anos 2000, Festival do Rio, né, Festival de Filmes Etnográficos, é, eu encontrava, assim, né, por isso eu digo que o invisível não é o inexistente, né, encontrei alguns filmes documentários, principalmente dirigidos por pessoas, né, por realizadoras e realizadores negras e negros, mas é especificamente no encontro que a minha pesquisa acaba por se encontrar, né? Parece uma coisa meio clichê, mas acaba por se encontrar, né? Porque eu tinha uma angústia muito grande, que era pensar essa produção de filmes, né, que pudesse gerar uma interlocução entre a antropologia, o cinema e a cidade, com muito poucos realizadores negros, com muito poucas mulheres realizando, né? Era uma produção majoritariamente, né, branca, né, e pensar essa cidade como uma cidade mais neutra, mais universal, e essa é uma coisa que eu tenho pensado muito, justamente porque eu tenho um diálogo estreito com alguns cineastas, né, e que vão pensar o Rio de Janeiro, né, nesse sentido, mas eu tinha uma certa curiosidade de mergulhar, né, e acho que a pesquisa possibilita justamente esses mergulhos de encontros de outros olhares e de outras existências, né? E esses outros olhares, essas outras existências acabaram também por trazer para a pesquisa todo um cinema produzido por mulheres, mulheres negras, né? Mas principalmente um encontro com a filmografia de Zósimo Bubu, né? Que hoje tem sido, né, acho que fundamental para eu pensar no meu trabalho. Especificamente, e aí a filmografia do Zósimo, né? Zósimo é um ator de cinema do cinema novo, é um ator de cinema importante, é um ator de cinema do cinema novo que vira diretor, curador, programador e que cria um lugar de exibição, né, para diretoras e diretores negros e negros. E na sua filmografia a gente tem um filme que é essencial para pensar, né, a performance, a partir de uma performance, né, o que seria o processo de escravização. Um filme fundamental também para a gente entender o processo de pós-abolição, que é o Abolição, justamente, que é um filme de 1988, né? Alma no Olho dos anos 70, 74, se não me engano. A Abolição é de 88, mas de uma produção relacionada à cidade, né? Que vai de 1981, curtas-metragens, até 2006, que é o ano que ele funda o Encontro de Cinema Negro, né? E é essa produção que eu tenho me dedicado nos últimos anos, né, a pensar e inclusive pensar também a circulação, né, de diretoras e diretores negros e negros no circuito de festivais e mostras de cinema na cidade do Rio de Janeiro, né, e na própria região metropolitana, né, justamente para pensar algumas questões que eu acho que eu deixei em aberto. É uma pesquisa, eu fico brincando que a minha pesquisa é uma pesquisa que ela não vai acabar nunca, mas mentira, ela acaba ano que vem, né?
Eu decidi realmente fazer uma pesquisa de longo prazo para entender os impactos das políticas públicas, principalmente porque a gente não tem política de governo, de Estado, a gente tem política de governo, então, para mim, é importante entender os caminhos dessas políticas públicas que vão impactar a educação, a produção dentro da universidade, os cursos de cinema, os cursos das áreas humanas, nesse processo de desmonte que também examinamos, né, apontou na minha apresentação, né? Então, é uma pesquisa que fecha em 2021, para a gente tentar compreender também quais foram as transformações que o Brasil sofreu na última década, em termos dessas políticas públicas, e que impactaram justamente novos olhares para o cinema brasileiro, novos diálogos dentro dos filmes etnográficos, né? Novas possibilidades de produção e de circulação de saberes, mas principalmente da constituição do que a gente está chamando de cinema negro no Brasil, e desse conjunto crescente de diretoras e diretores negros e negros, né, que vão pensar e que vão fabular outras formas de existência, né, para além daquelas subalternizadas, estereotipadas, né, muitas vezes trazidas nas imagens recorrentes sobre as nossas existências. E aí eu acho que é uma fala muito mais aberta, muito mais para a gente pensar formação, circulação, recepção desses filmes, né? E aqui fico à disposição para a gente conversar um pouco sobre esses assuntos e agradeço muitíssimo mais uma vez o acolhimento e a interlocução. Obrigada. Nós que agradecemos, professora, ótima explanação, uma aula, na verdade, né? Uma aula de cinema negro, uma aula de pensar recepção, uma aula de pensar circulação. A gente tem várias pessoas aqui dando boa tarde, né? Antes de trazer os questionamentos do chat, a gente tem um questionamento aqui, já uma pergunta, que é do João Mendonça. Então, eu também queria fazer algumas colocações, pequenas colocações, que acho curiosidades minhas também, né? Mas antes eu queria, assim, só falar do público que está aqui nos assistindo, prestigiando essa aula, essa conferência de encerramento, né, da terceira Mostra Arandu. A gente tem a presença aqui de Martinho Hermínio, Gabriela Salantini, João Vitor, Gabriel Lucas, o Cairo, Paula de Cássia, Rodrigo, Oswaldo, Silvia Martins, Karine Deloy, Luísa Pitanga, Rafa Sualdini, Maiara Viana, a Cíntia, Ana Margarida, Criselma, Rosimara, e o Alessandro Campos também está por aqui, Denise Cardoso, Caio Nobre Lisboa acabou de dizer aqui, a aula é sempre maravilhosa de ouvir, professora Ana Paula. Com certeza, Caio. Não, com certeza. Abraço em todo mundo. Maravilha, maravilha ter esse público aqui nos assistindo, né, e poder prestigiar e trazer questionamentos aqui para a gente alimentar essa discussão que é tão importante. Né? Então, pensando, professora Ana Paula, eu estava lembrando da aula também, justamente da aula que você deu do Masterclass no curso de roteiro, né, que foi do cinema, oferecido pelo Centro Carioca Oswaldo Bubu, que foi online, e também estava o Júlio de Tavares, né? E ele vai fazer uma discussão muito interessante, essas questões dessas imagens etnocêntricas e eurocêntricas que são produzidas, né? E são imagens colonialistas, colonizadores. Eu fui fazer uma visita também no Museu Afro Digital, observando alguns acervos, trabalho de fotografia, de documentos, trabalho de arquivo. Isso me veio um questionamento, assim, uma curiosidade, na verdade, né, nesse trabalho de digitalização e preservação dessas fotografias e também, né, da digitalização dessas novas imagens que são produzidas pelos cineastas, né, as cineastas e os cineastas, né, e nas pesquisas antropológicas. Eu fiquei curioso como é que essa digitalização, esses acervos, né, ele vem propondo um letramento, na verdade, visual e racial, né, porque o Júlio de Tavares disse que a importância desse letramento a partir do cinema negro, a partir de discutir essas novas imagens, produzir imagens não estereotipadas, justamente pegando com percepção e entendimento do dogma feijoada, né, como produzir novas imagens com a população negra, trazendo discussões, né, da cultura brasileira sem que trazemos estereótipos que já foram constituídos por um cinema majoritário que está dentro também do cinema nacional. Né? Nesse sentido, professor, eu queria saber também como é que há esse diálogo também com o poder público, assim, as escolas públicas e as escolas privadas, como é que está havendo esse diálogo com o Museu Digital e como
esses acessos de digitalização está propondo esse letramento visual e racial, né? E queria saber um pouco como é que está sendo esses resultados, né, desse processo, desses diálogos. Você já explicou, né, explanou lindamente como é que vem acontecendo a partir dessa trajetória dos seus trabalhos, mas caso eu queria que você aprofundasse um pouco mais para a gente ter um maior aprofundamento também, né, desses diálogos que está havendo entre o Centro Zosmo Mubu e o Museu Afrodigital. E uma outra questão que eu pensei também é como a circulação e recepção, a circulação e a recepção do cinema negro vem propondo mudanças nos editais e na formação das curadorias, né, dos circuitos de cinema, seja não só dos editais, festivais de cinema, especificamente para o cinema negro, mas o festival de termos gerais, todos os festivais que vem acontecendo no Brasil, seja filme etnográfico, documentário ou a própria ficção. Né, como é que essa recepção e essa circulação do cinema negro ele vem propondo mudanças, né, nos editais e na curadoria, que a curadoria é super importante, né, para entender também a recepção, né, desses filmes. Tá? Não sei se você quer responder esses pequenos questionamentos que eu fiz e algumas reflexões também, né, e depois eu passaria as perguntas do chat. A gente tem uma pergunta aqui do João e também do Oswaldo. Aí, como você preferir. A gente divide em 2 blocos? Eu acho que a gente pode responder essa. Você não fez uma pergunta, você fez 3 perguntas, então eu acho que a gente responde. Tá. Eu achei ótimas, não tem. Acho que, vamos lá, acho que a gente responde, depois a gente responde João e Oswaldo, pode ser? Sim, Porque acho beleza. que Como você acho que acha melhor. mais possibilidade de debate. Enfim. Tá ok. Eu acho que uma das coisas mais interessantes, por exemplo, do encontro de cinema negro, né, é que aqui no Rio de Janeiro é o momento também que a gente encontra colegas que são muito queridos, muito amados e que a gente é muito fã, né? Por exemplo, Júlio Tavares é um desses colegas, a Janaína Damasceno, Janaína Oliveira, enfim. Mas eu falo de Júlio, falo de Janaína Damasceno, que são colegas da antropologia e são colegas que pensam imagem, são colegas que estão pensando cinema também, né? Pensando mídia, pensando cinema, é, para além de alguns outros, né? E de algumas outros colegas, né? Do próprio campo aqui na cidade. E todas as vezes, eu falei de Júlio, falei de Janaína, mas também podia citar a Bárbara Kopp, né? Estou tendo o prazer de dividir esse semestre na graduação com a Janaína Damasceno e com a Bárbara Kopp, que são minhas colegas de unidade, né? Mas também com a Maria Alice Rezende Carvalho, que é uma especialista em patrimônio e ações afirmativas, no programa de pós-graduação e pensando nas disciplinas de graduação, né, e mestrado. E pensar, por exemplo, que há nesse diálogo dentro das salas de aula e das pesquisas que eu conheço dos meus colegas e das minhas próprias trajetórias, acho que há uma imensa necessidade, um imenso engajamento em pensar justamente, primeiro, num processo que a gente pode chamar, né, a gente pode chamar, mas a gente pode chamar de outras coisas também, mas de uma certa decolonização, descolonização dessas imagens, né? Ao mesmo tempo que, enquanto professoras e professores, a gente também está, como o Júlio está apontando, pensando letramentos visuais, né? E como que a gente, dentro de sala de aula, está construindo essas possibilidades de outras referências, né? Ou agregando outras referências, né? Trazendo outras autoras e outros autores, né? Para pensar algumas questões que não estão dadas, já estariam dadas, né? E acompanho um pouco esse movimento, muito curiosa também de pensar num campo entre disciplinas, né? Eu acho que a gente está falando também de fronteiras disciplinares e diálogos interdisciplinares, né? E descolonizações de epistemologias. E eu falo disso porque isso não acontece apenas no campo da antropologia. Eu tenho acompanhado de muitas maneiras, né, colegas do campo da comunicação, da arquitetura, também trazendo essas questões, também pensando e trazendo esses questionamentos, os colegas das artes, né, de pensar a história da arte, enfim. E muitas das vezes, eu acho que isso é uma coisa que é uma coisa que me interessa particularmente, né, entender que meu papel enquanto docente é um papel também que está pensando e que está costurando e está desenhando um certo letramento visual, que é um letramento visual que não é
não está deslocado, né, do letramento racial, né? Eu acho que isso é importante de observar, mas também entender, e isso que me interessa, né, é um pouco desses caminhos, dessas, né, dessas desfronteiras, né, de como que essas desfronteiras elas vão se dialogando, elas vão puxando interlocuções, elas vão criando possibilidades. E a gente fala dos campos, mas na realidade a gente está falando, somos de nós mesmos, né? E eu te respondo, né, sobre esse letramento visual, esse letramento racial e desses diálogos entre fronteiras, porque de muitas formas, né, eu também tenho aprendido muito nesse processo, não só com os meus colegas, com os meus estudantes, mas com o próprio campo artístico e com as próprias necessidades do Museu Afrodigital. O Museu Afrodigital do Rio, ele é um museu, né, dentro de uma rede de museus, existem outros museus afrodigitais, sempre acho que é importante marcar, e o diálogo a partir do museu, né, ele começa há cerca de 5 anos atrás, quando eu entro na universidade e viro conselheira, né, curadora, conselheira de redação, faço parte do conselho de redação e curadoria, e só no passado que eu assumi enquanto coordenadora, mas também diz respeito às transformações nessa última década, principalmente nos últimos 6, 7 anos. Né? Eu acho que esse debate que está sendo instituído lá no início dos anos 2000, eu acho que na última década, principalmente nos últimos anos, esse debate ficou inescapável. Né? E aí é um debate que é inescapável porque a gente está falando, né, dentro dos cursos, né, de um processo de descolonizar o currículo, a gente está falando do processo de descolonizar os museus, um processo de fazer um certo letramento para as imagens, né? E é importante entender que, por exemplo, desde que eu assumi ano passado o museu, desde que eu dialogo, né, de forma mais próxima com a acervo do museu, eu estou diariamente aprendendo a trabalhar com essas questões e como que essas questões elas podem ser acolhidas. Então, uma das coisas, né, que a gente tem sempre pensado, quando a gente recebe um acervo, ou quando a gente tem a oferta de receber um acervo, ou de dialogar com os colegas, é conversar com essas pessoas. A gente nunca faz um contato, né, distante, a gente sempre marca uma reunião para entender o que que essa pesquisa é, como que essa pesquisa foi desenvolvida, né, como que a gente pode, inclusive, pensar juntas e juntos em termos teóricos, metodológicos, para pensar melhor aquelas imagens, o que que aquelas imagens elas podem gerar também em termos de produto. E essa acho que é uma questão que tem, de fato, preocupado a todas e todos nós, né? Dividido, por exemplo, a disciplina com a Alice, que é a minha colega no museu. Então, e a disciplina que a gente está trabalhando é uma disciplina sobre decolonialidade, imagem. Então, assim, é uma questão que não é estanque, né? Então, é uma prática, é um processo, e como processo ele não está acabado, e não vai estar acabado, porque a gente também está absorvendo, incorporando as demandas, né, que as próprias transformações do campo elas dão. Essa é a primeira coisa. Né? Aí você pergunta sobre a questão da educação e sobre o diálogo com as escolas. Né? O Museu Afrodigital hoje ele está num processo de reformulação do site, mas sim, a gente tem, né, um diálogo, principalmente com escolas de ensino básico, muito por conta de alguns projetos, né? O museu ele é um programa hoje de extensão e como programa de extensão ele agrega alguns projetos. O meu projeto especificamente é com imagem e dialoga com cinema, que aí eu vou responder na terceira pergunta, né? Mas, por exemplo, da professora Miriam Sepúlveda, que era sociologia da UERJ, ele dialoga com escolas e com formação de educativo, mas principalmente com a formação de públicos do museu. Então, a gente, né, tem uma preocupação e tem efetivamente também recebido um bom retorno, né, das pessoas usando material, pensando suas dissertações, né, pensando artigos, usando material do museu para as suas pesquisas. Então, sim, eu acho que a gente ainda tem muita coisa para fazer, mas a gente, né, tem feito, né, principalmente a partir, né, de algumas pesquisas. Eu mesma, eventualmente,
assim como todos os meus colegas, né, de conselho, porque o museu funciona com dois conselhos, né, um conselho mais próximo e menor, que é o conselho curador e redator, e um conselho maior, que é o conselho editorial, mas meus colegas desse conselho menor, e que são os colegas que têm os programas, né, os projetos, eles estão sempre indo à escola, assim como eu também eventualmente vou fazer debate sobre o assunto, né, e a gente recebe, né, e dialoga com professoras e professores. E a sua terceira pergunta, né, sobre a questão da circulação, da recepção e da curadoria, eu percebo que há um imenso trabalho, né, de grupos de curadoras e curadores de artes visuais como um todo, mas de cinema especificamente, para a gente pensar, né, que tem trazido essa questão, que não é uma questão temática, é a nossa existência, acho que isso eu não sou a única a falar, isso é uma voz corrente, né? Vários artistas e vários cineastas falam, principalmente com a proximidade de novembro, né? Então, todo mundo lembra que a gente precisa falar da mente da consciência negra. Então, essa é uma coisa que perpassa a nossa existência. E por perpassar a nossa existência, eu vejo, por exemplo, que é, alguns curadores não negros, né, acabam numa perspectiva muito antirracista também, e também dentro de um processo de interiorização do ensino, né, de universidades criadas pelo Reúne, da criação de festivais e mostras de cinema ligados à própria universidade, se preocupando com essas questões, porque essas questões não só elas são a existência do que a gente considera também, né, dos brasileiros, se a gente pensar enquanto negros nós somos mais da metade da população, mas principalmente porque esse processo de interiorização do ensino e de aumento do número das universidades pelo Reúne também acabou modificando o corpo docente, né, de forma significativa. Então, você tem um corpo docente muito mais diverso do que jamais teve em todo o meu processo de formação. E isso é maravilhoso, né? E é maravilhoso também que a gente precise dar conta disso dentro de sala de aula, né? E pensar, por exemplo, na produção dos filmes, sejam filmes documentários de ficção ou etnográficos, quando a gente está pensando cursos que produzem filmes, né? Estou pensando um curso de antropologia visual, um curso de cinema, né? Especificamente que possa também, né, ter uma maior sensibilização para o processo de curadoria, mas para processo de crítica, para que esses filmes eles possam circular e existir, né? Porque a circulação e a existência desses filmes é fundamental, né? E como que isso impacta, né, todo esse diálogo. Então, uma coisa ela não está desatrelada da outra, né? Na realidade, eu acho que isso é muito importante da gente apontar. Uma coisa ela não está nem um pouco desatrelada da outra, né? E esse processo, né, de curadoria, eu acho que ele dá muito conta disso. É, eu tenho lido os textos, né, da minha colega de curadoria do encontro, né, a Janaína, e principalmente toda a prática dela curatorial, né, eu acompanho o encontro desde que a curadoria era do Joel Zito, né, depois entrou a Janaína e depois entrou, né, Carmen Luz, e esse ano eu tô com a Janaína especificamente, mas eu também acompanho outros processos curatoriais, né, e acho que é muito importante e interessante que a gente leia mais sobre o assunto, tanto em artes visuais, quanto para quem está trabalhando especificamente com fotografia, quanto pensar nisso dentro também do campo da antropologia, né? Tem um livro que saiu recentemente, que eu acho que é um livro que eu tenho explorado aos poucos, para pensar, inclusive, os processos, né, de trabalho, que é um livro em inglês, e que a tradução é um antropólogo como curador, né? Eu acho que é interessante porque justamente a gente também está em alguns lugares em que esse processo de curadoria ele precisa estar, ele está ativo, né? Assim como também toda uma produção produzida para exposições, para catálogos, né? Gosto muito de um texto de uma curadora chamada Diane Lima, chamado O Nome Aguarde na Retina, que ela fala é um artigo muito biográfico em um sentido, mas também muito interessante para a gente pensar esses caminhos, porque ela vai falar justamente do processo de curadoria em três curadorias radicalmente diferentes, né? Num no Itaú Cultural, o outro no Valongo, que é um festival de fotografia e de arte, né, no Porto de Santos,
né? E como que esse trabalho de curadoria ele é um trabalho também de tensionamento de espaços e de mudanças epistemológicas, de concepções artísticas, né? E de transformações e de mudanças, principalmente mudança dos cânones, né? Do que a gente entende como cânone artístico, enfim. E isso parte na arte visual, mas também parte no cinema, né? Obviamente. Acho que seria basicamente isso. Ótimo, ótimo. Tá, muito obrigado pelas respostas, né? Eu vou aqui passar então para o chat, vou fazer a leitura aqui das perguntas. O João perguntou primeiro. Deixa eu só subir aqui para ver se tem alguma outra pergunta. Posso ter passado batido, mas não, é isso mesmo. Tá, vou fazer a leitura. O João Mendonça, na verdade, está perguntando, né? Como foi feito o Manifesto do Recife em 2001? Quem redigiu e como foi a recepção durante o festival? Né? Uhum. Essa é a primeira. A segunda pergunta é do Oswaldo Giovanni Júnior, me pergunta, Ana Paula, queria que falasse um pouco se tens observado estas questões dentro do circuito de produção dos filmes etnográficos no Brasil. E, claro, das pesquisas antropológicas. Aí tem uma terceira pergunta que também se encaixa um pouco com a primeira, né? Na verdade, do João também. Poderia falar um pouco da cinematografia dos Osmos? Uhum. Tá. Então, vamos lá. Eu vou responder primeiro ao João, depois eu falo do Oswaldo. É, Manifesto, né, é do Recife. Então, o Manifesto do Recife é algo que eu compreendo a partir de uma referência bibliográfica, né, porque ele é uma recorrência nos textos, mas porque ele também acaba virando um marco para pensar justamente nesse ponto de virada do cinema negro. E é interessante, João, perguntar do Manifesto do Recife, porque é, entender o dogma feijoada, entender o Manifesto do Recife, mais uma vez eu volto a abordar, não significa necessariamente que não houvessem outras possibilidades e outros tensionamentos e outras manifestações, né? Essas são as que ficaram mais evidentes e as que acabaram, né, sendo incorporadas numa bibliografia mais recorrente. Com relação à recepção, eu não consigo te precisar, João, mas com relação ao manifesto, ele foi escrito especificamente não só por diretoras e diretores, né, mas principalmente também atrizes e atores. Então, ele não estava restrito ao papel da direção, mas ele também dava conta das representações, né, dos papéis que eram oferecidos, dos papéis que eram ofertados, das oportunidades de trabalho existentes, né? Então, é interessante, né, observar, e acho que os textos do próprio Noel, né, Carvalho, do Petrônio, acho que eles são bons para a gente entender esses processos, né, que havia não só uma necessidade da questão da direção, porque eu acho que é um gargalo, a gente tem vários gargalos, né, quando a gente pensa em cinema brasileiro, são vários gargalos, e quando eu falo de gargalos, eu falo de desigualdade mesmo, né, que vai desde o processo de direção, né, ao processo, né, de atuação mesmo e dos papéis que são ofertados. Então, se o Manifesto do Dogma Feijoada ele estava, né, pensando em desenhar um pouco o que, que seria esse cinema negro, né, naquele momento, o que, que seria um filme feito a partir desse lugar, o Manifesto do Recife ele é um pouco que pensa também em outros atores desse campo do audiovisual, principalmente desse trabalho do audiovisual. Com relação à filmografia do Zósimo, e diz muito também do que o cinema, né, enquanto campo e principalmente do que você tem pensado muito, o que o racismo acaba fazendo, né? A filmografia dos Zósimo é uma filmografia muito rica no sentido de que eu entendo que o Zósimo ele estava a partir dos filmes defendendo determinadas teses, né? Se eu pego só três conjuntos, depois o Zósimo faz um filme sobre o renascimento africano, ele tem todo um diálogo com a Fundação Palmares para a restauração de filmes feitos por diretores negros. É, e aí eu quero fazer um parêntese, né? A gente também está falando de um debate que é muito masculino, né? Tem uma marcação de gênero
no qual poucas mulheres vão aparecer também nesse sentido, poucas mulheres negras vão aparecer, e eu acho que isso também tem sido pensado em termos de campo de pesquisa, mas voltando à filmografia dos Osmond, acho que ela é muito boa para a gente pensar uma leitura do Brasil, a partir do cinema negro, né? Então, se Alma no Olho é um filme experimental, uma performance no qual o Zósimo, a partir do seu próprio corpo, ele remonta, né, todos os séculos de escravização a partir do som, né, de John Coltrane. A gente tem, por exemplo, Abolição, que é um filme de 153 minutos, né, mas que é fundamental porque ele vai fazer esse trabalho, um documentário, né, ele vai buscar o que seria a existência, né, da população negra nos 100 anos da abolição, do centenário da abolição, e de entender que essa abolição talvez, e muito possivelmente, tenha sido uma farsa em termos do tipo de desigualdade estrutural ao qual, né, boa parte de nós está submetido, e como, efetivamente também, e se a gente for pensar gênero e classe, e se a gente for pensar classe não salva, porque o racismo ele afeta a saúde mental, a existência da população negra. E no caso específico desse conjunto de curtas-metragens sobre o Rio de Janeiro, que eu analiso, né, eu analiso 5 filmes do Zósimo sobre o Rio, que são os 5 filmes que ele tem sobre o Rio, né? Ele tem um outro de samba que eu não trabalho, mas esses 5 filmes, eles estão também defendendo uma tese de que o Rio de Janeiro é uma cidade negra, muito antes da gente pensar na descoberta do Cais do Valongo. Ele já estava falando de Pequena África, ele já estava falando de Pequena África lá atrás, quando se começa a pensar essa disputa do que seria essa cidade a partir da Praça Mauá, da zona portuária, ou da Pequena África, que são espaços confluentes, né? Então, ele tem um conjunto de filmes para pensar não a Pequena África enquanto uma geografia, mas pensar muito na lógica, né, que o Muniz Sodré fala da questão do arqué, né, de como que o axé está um pouco né, sendo pensado ao longo dos espaços negros da cidade. E esses filmes eles são centrados no centro do Rio de Janeiro, centrados no centro do Rio de Janeiro, parte deles, né, em personagens desse centro do Rio de Janeiro, mas também com uma ligação muito significativa com Madureira, que é uma coisa que me interessa porque eu pesquisei Madureira durante muitos anos. E eu nasci em Madureira. Então eu pesquiso também, né? Em algum momento da minha pesquisa eu fui pensar os filmes sobre Madureira. E 2 dos filmes dos Zósimo chegam a Madureira, né? Um que é Aniceto em Dia de Alforria, que é uma dúvida, né? Que é uma pergunta, uma questão, e outro que é o Samba no Trem, que fala sobre o trem do samba. Então, eu entendo que o Zósimo ele está de muitas formas defendendo, né, e teorizando sobre o que o Rio de Janeiro é e o que o Brasil é a partir, né, de um olhar mais afrocentrado, né, e de um olhar que pretenda trazer narrativas negras, né, de formas mais visíveis. Oswaldo perguntou se eu tenho acompanhado no campo das pesquisas antropológicas, né, dos filmes etnográficos. Então, eu tenho algumas partes não trabalhadas assim da pesquisa ainda, apesar de ter apesar de ter os dados, né? Porque também não tem perna, não tem fôlego, né? E 2 das partes da minha pesquisa aliás, são 3, né? Que estão mais em suspenso, uma relacionada especificamente a, ao filme sobre outras cidades que vão pensar o urbanismo, eu tenho algumas cidades que eu penso, filmes sobre arquitetura e arquitetos, e especificamente, né, os filmes etnográficos é algo que eu gostaria de explorar melhor na pesquisa. E acompanhando também, né, esse processo de compreender os festivais de filmes etnográficos existentes, principalmente a partir, né, do fato de estar no CAV desde 2017, o diálogo com Pierre Verger. Mas uma coisa que eu acho que é anterior, né, que precisa ser dito, só beber um pouco.
que é o fato, né, de 2012 até praticamente, né, no início desse ano, enfim, está muito interessada na antropologia do cinema, né, em diálogo com o Grapa, enquanto grupo de pesquisa. E o trabalho que o Grapa também um pouco fez em termos de levantamento, o Grapa, os colegas que compõem o Grapa, né, em termos de levantamento dos GTs, né, que ocorreram dentro dos espaços, né, acadêmicos e dos espaços de congresso, é justamente pensar duas questões, né? Acho que a primeira, né, sim, é, o que tem sido produzido de filme etnográfico, como que esses filmes etnográficos têm sido pensados, e que eu realmente, né, ainda não consegui dar conta, mas também as interseções sobre antropologia e cinema, e como existe um campo dentro da antropologia que vai analisar filmes que não necessariamente são documentários ou filmes etnográficos, né? Então tem todo um trabalho de colegas que estão trabalhando com filmes de ficção, longa-metragem, não necessariamente fazendo análise fílmica, então quais são as metodologias que são empregadas. Então, acho que tem aqui uma parte, né, de agenda de pesquisa que não é, né, necessariamente só minha, que eu acho que é compartilhada por muitos colegas do campo, tanto os colegas que dialogam, né, mais com as questões dos filmes etnográficos, quanto os colegas que têm produzido, inclusive, filmes de ficção ou filmes documentários, mas que têm se, né, debruçado a analisar essa produção, né, de filmes, é, de filmes de ficção e filmes, né, experimentais, enfim. Então, na realidade, eu vou te responder dizendo que isso é um campo que não é um campo exclusivo, né, da minha pesquisa, é uma coisa que me interessa, eu não tive fôlego de chegar ainda à minha pesquisa, mas que tem diversos colegas que fazem e fazem muito bem essas pesquisas e têm pensado nesses dois registros, né, dos filmes etnográficos e dos filmes que não são necessariamente etnográficos, mas pensar, né, pensar o campo do próprio cinema dentro da antropologia em diálogos também com outras disciplinas. Acho que seria isso, basicamente. Ok, nós temos aqui mais 3 perguntas no chat. Eu vou fazer as 3, apareceu mais uma aqui. Eu vou dividir, a gente pode dividir em 2 blocos de 2, mas eu acho que a Karina fez 2 perguntas que dá para se articular até com a de Glauco. Aí eu vou fazer essas 3 e deixo uma última para um terceiro bloco. Beleza? Então, Eu você pode faço logo fazer tudo uma as vez. 4, faz tudo, que aí eu anoto, Tá, acho que tá faz bem tudo. então. Tudo certo. Tá, a primeira é do Glauco Machado, ele pergunta: como você percebe o filme etnográfico e sua origem colonialista? Né? Aqui tem aí havia uma pergunta da Karen Deloy. Professora, na carreira, alguma articulação com a Bahia? E ela faz outro questionamento. Como vê a questão da profissional em antropologia em diálogo com o documentarista, diretor, autor em realizar o que possa ser reprodutivo ou não? Né? E a pergunta do João, que é a última, é: quais perspectivas críticas poderia apontar para pensar filmes de outros diretores, por exemplo, Arthur Omar ou Sérgio Bianchi, que tentam expressar visões sobre a cultura negra e a história da escravidão? Olha só, eu só vou te pedir, José, Tá, para repetir as duas últimas, porque a minha internet oscilou. Por tá favor. ok. A da Karine e a do João. Tá ok. A da Karine. Como vê a questão da profissional em antropologia em diálogo com o documentarista, diretora, autora, em realizar o que possa ser reprodutivo ou não? A Uhum. do João, quais perspectivas críticas poderia apontar para pensar filmes de outros diretores, por exemplo, Arthur Omar ou Sérgio Bianchi, que tentam expressar visões sobre a cultura negra e a história da escravidão? Ok. Então Ok? vamos lá. Acho que eu começo pelo Glauco, né? A minha preocupação, né, com a questão da origem colonialista. Assim, o que eu tenho pensado muito não é do início para cá, né, não é dos primórdios para cá, mas é do que a gente tem hoje, como a gente não reproduz o que a gente tem hoje, né, e como que a gente, na realidade, vai tentar dar conta de alguns desses dilemas, enfim.
E eu tenho, e por isso que eu disse, né, que a questão da desfronteira, né, desse diálogo com as fronteiras, com as disciplinas, para mim, acho que ele é muito caro, porque justamente, Glauco, né, acho que me ajuda a pensar, e eu acho que pode nos ajudar a pensar justamente as formas, né, de trabalho de formas mais simétricas mesmo, né, de formas de como que essas interlocuções elas podem ser melhor estabelecidas. Eu fico sempre pensando, e por isso acho que me ajuda muito a trabalhar nesse sentido, com, por exemplo, uma bibliografia relacionada às artes visuais e como as artes visuais têm lidado com essas questões, né? A gente está falando de filme etnográfico, mas a gente podia estar falando também de outras questões onde esse colonial, o neocolonial ou as reproduções do colonial, elas aparecem. Então, eu estou muito mais interessada em entender como que a gente está pensando esse presente, como que a gente está se relacionando com os nossos interlocutores nesse presente, é, justamente para possibilitar, né, um processo de descolonização, né? E o que eu estou dizendo não é que de forma alguma, né, eu estou pensando no passado e estou dizendo é tudo colonialista, né? Eu olho para o campo, né? Eu olho para o Brasil e penso é tudo colonialista. Eu acho que tem questões que estão dadas dentro do Brasil que fazem, inclusive, com que a gente, né, já filme, já pense, já conduza pesquisas, né, muito voltados já para esses questionamentos, né? Assim, a gente não está numa bolha. Eu acho que isso é importante também, né, de perceber, né? Mas entender também, acho que muito como talvez seja uma fé na bibliografia, fé na prática profissional, fé, né, no que ou confiança, acho que é confiança mesmo, nos treinamentos profissionais que estão apontando quais são as maneiras possíveis de fazer diferente, né? Eu acho que muito por esse caminho. Eu acho que essa pergunta, ela dialoga de alguma forma com a da Karine, né, como uma profissional de antropologia, né, pensa a questão do que pode ser reproduzido ou não, né? Eu acho que isso de muitas formas, eu não sei se eu vou te responder, se eu não te responder, você aponta de novo mais especificamente. Eu acho que de muitas formas, quando você fala de reproduzido, né, reproduzido ou não, enfim, eu fico pensando no cuidado que a gente tem sempre com a pesquisa e com a ética da pesquisa mesmo, né? Eu acho que tem questões que são questões, né, éticas, e pelo menos foi assim que eu entendi a tua pergunta, né, que faz com que necessariamente a gente acabe por não cair nessas armadilhas reprodutivas, né? Então, eu acho que tem questões que são atuais e são, né, dos debates contemporâneos, mas tem questões que também que estão colocadas como um certo compromisso constante com essa é, ética no trabalho de campo, ética na pesquisa, né, que faz com que a gente também não reproduza determinadas questões. Então, nem tudo é o que está brilhando ou que está reluzindo agora, que apesar de ser muito importante de não ser só o que está brilhando ou reluzindo, de ser realmente a nossa existência e o que a gente está lendo, o que a gente está pesquisando, né, o que está chegando em termos de tradução, enfim. Mas é entender também que o próprio, né, acho que o próprio treinamento antropológico ele dá uma formação muito boa para a gente estar aberto, para a gente ouvir, para a gente, né, olhar, para a gente perceber, para a gente ver. Então, nesse sentido, eu acho que tem uma coisa da formação que ela não se esgota e tem uma coisa da formação que ela é isso, ela forma, né? Ela é um pouco que guia nesses caminhos. Eu, particularmente, não tenho nenhuma ligação específica com a Bahia, né? Nem tenho pesquisado, né? A Bahia, infelizmente, não tenho, né?
perna, mas tenho acompanhado algumas produções cinematográficas de diretoras e diretores baianos, né? Eu acabei de escrever um artigo, mas acho que só vai ser publicado ano que vem, justamente sobre duas cineastas baianas de gerações diferentes, né? De geopolítica, de geolocalizações políticas diferentes, né? Que são a Safira Moreira e a Mônica Simões, né? A Safira, uma realizadora, diretora de fotografia negra, né? E Mônica Simões, né? É uma documentarista que tem pensado a cidade de Salvador, uma mulher branca, enfim, que tem pensado também a partir da sua própria localização social, né, num trabalho muito bacana, né, feito. Então, acabei de escrever, mas especificamente sobre a Bahia, eu não tenho, né, nenhuma pesquisa específica. E com relação, né, a, a diversos artistas, né, que têm pensado justamente a questão do negro no Brasil, eu acho que eu escutei recentemente, e aí eu vou fugir pela tangente, João, desculpa. Eu escutei recentemente uma aula do Moacir dos Anjos, né, curador, enfim, Recife, e o Moacir, ele dá uma aula muito bonita, chamado Necro-Brasiliano, né? Como dessas imagens correntes coloniais, e aí são duas coisas, né? Pensar os negros e a cultura negra, né? E não necessariamente não reproduzir estereótipos, não reproduzir é, uma estética racista, que eu acho que não é nem o caso especificamente do que dos autores que você está falando, né? Mas de como especificamente você tem um conjunto, né? De artistas visuais, e artistas visuais, inclusive, que dialogam com o cinema, né, que estão especificamente pensando essas contracolonialidades. Né? Então, acho que são algumas camadas de debate. Né? Diretores e artistas que estão pensando, né, as populações negras são necessariamente serem negras e negros, e quais são os compromissos estabelecidos, os diálogos, as interlocuções, os acordos éticos, enfim, quais são as imagens, em alguma medida, que elas podem ser reproduzidas, né? Acho que isso é muito importante falar, né? A gente tem diretoras e diretores negros que não necessariamente estão fazendo, né, filmes, né, pensando, né, a questão racial, e eu acho que isso é absolutamente legítimo. Tem também quem se reconhece, quem não se reconhece enquanto negra ou não, né? E eu acho que também isso é uma questão, não é aqui, não é um jogo de forçar reconhecimentos políticos, mas principalmente, né, como existem hoje no campo artistas visuais, eu acho que isso é importante de marcar, sabe? Que estão pensando em suas próprias narrativas. Eu tenho ficado bem mais, né, interessada e bem menos angustiada nesses meus interesses em quem está pensando suas próprias narrativas, né? Porque é um lugar que não é um lugar, às vezes, de dor, é um lugar de existência, não é um lugar de resistência, né? O lugar de resistência é um lugar necessário, o lugar de luta é necessário, mas entender potencialidades são sempre muito instigantes. Eu tenho olhado mais para esses lugares, cada vez mais para esses lugares, né? Mesmo que tenham muitos diretores com os quais eu seja apaixonadíssima pelos trabalhos e escreva sobre eles, tenho alguns diretores sobre os quais eu tenho escrito, na realidade eu tenho pesquisado e escrito sobre algumas produtoras, então não é uma coisa que me fuja, né? Necessariamente, eu gosto muitíssimo do trabalho de muitos e muitos deles, mas cada vez mais nesses mesmos trabalhos eu tenho me agarrado a quem tem compromissos éticos, né, nesse processo de filmagem, né, de representação, né, os papéis, as equipes, né, essas pessoas elas incorporam os excelentes profissionais negras e negros que a gente tem nas equipes, enfim. Isso para mim é uma questão fundante hoje.
Ok, professora, a gente fechou aqui os questionamentos para encerrar, já que caminhando aqui para o encerramento da conferência, mas tem várias pessoas aqui agradecendo pela aula, pela conferência, né, pela sua presença aqui, está discutindo e respondendo os questionamentos feitos no chat. Tá, eu queria ler só aqui um comentário da Ana, que foi muito interessante, bem legal, é bom escutar isso, né, é bom ver essa receptividade, né, entre as pessoas aqui, me sentindo mais dentro da universidade, da antropologia visual, com a escolha da professora Ana Paula Ribeiro e o Museu Afro Digital. Está parabenizando aqui a terceira mostra e parabenizando também a professora. Né, a Denise Cardoso também aqui comentou que assistiu a entrevista do programa TV Brasil dos Osmos Bubu, também assisti, foi quando tive o maior conhecimento também sobre os Osmos, né, e a sua filmografia, né, e assim, o quanto é importante, né, os Osmos Bubu, como outras cineastas negras aqui no país, né, que estão produzindo e produzem, estão entrando em festivais de cinema, e estão os letrando, né, visualmente, racialmente, aprendendo com novas perspectivas de pensar a cultura brasileira, né, de pensar os lugares e não lugares, como a própria professora, né, discute no seu artigo quando vai fazer análise de filmes, né, nas representações de Rio de Janeiro. Isso nos leva também a pensar nas representações das outras cidades pelo Brasil, né? Como pensar o Brasil, né? Que Brasil é esse, né? Que sociedade nacional é essa, né? Que é apresentada por algumas perspectivas que são hegemônicas, mas outras perspectivas estão sendo aí caladas, dizendo que são inexistentes, que não, na verdade não é inexistente, sempre esteve presente, né? E está presente, né? Na cultura visual nas relações sociais aí que estabelecemos e já foram estabelecidas. Professora, eu vou lhe passar a palavra. Você querer fazer algumas considerações finais, outros questionamentos, ou trazer algo ainda que você ache necessário, tá? Daí eu também faço a finalização e também eu vou ler uma carta, na verdade, da terceira amostra, né? Uma carta de agradecimento, né? Nesse momento tão importante, um momento de felicidade e também um pouco de tristeza que a gente está terminando a terceira mostrando hoje, mas terminando com bastante feliz e agradecido com essa grande conferência feita por sua pessoa. Então, eu lhe passo a palavra para suas considerações finais. Né, só tenho a agradecer muito a oportunidade desse diálogo, é sempre muito instigante, né? E mais do que instigante, acho que é necessário também, por exemplo, né, as perguntas, né, relacionadas sobre a questão dos filmes etnográficos, é uma coisa que ela não está centrada na minha pesquisa hoje, mas é uma coisa que eu fico muito com vontade mesmo de, às vezes, né, de pensar, de mergulhar. Então, é sempre muito instigante pensar esses lugares, né, e pensar essas questões para, inclusive, pensar o próprio campo, né, como que o campo, né, se transforma, como que o campo absorve questões, né, como que existem possíveis interlocuções com outros colegas, com o processo interdisciplinar, né, mas principalmente como que a própria antropologia ela tenta dar conta, né, dessas questões hoje, que eu acho que é fundamental. E eu só tenho a agradecer pela oportunidade da gente conversar, né? Deixar um abraço para todo mundo que assistiu, que está assistindo. Um abraço enorme para vocês, parabenizar mais uma vez pelo trabalho lindo que vocês fizeram, né? Então, só tenho a agradecer. Obrigada mesmo. Obrigado, Ana. A gente que agradece, nós que agradecemos imensamente pela sua presença. Tá, então, foi o seguinte aqui, para a gente encerrar a nossa conferência para a transmissão ao vivo, eu vou fazer a leitura da carta, tá? A carta redigida pelo Fulvio que redigiu, pensando na nosso agradecimento, agradecimento da curadoria e da própria organização do Terceira Mostrandu, eu vou fazer a leitura para a gente dar encaminhamento, ok? Tá, vou iniciar aqui. Eu vou ficar aqui olhando para a tela do computador, então vou ficar com a cabeça um pouco levantada. Em nome da equipe de curadoria de toda a comissão organizadora da Terceira Mostra Arandu, gostaríamos de agradecer a todo o público que nos acompanhou ao longo desses 2 meses, as diversas realizadoras que enviaram seus filmes e que estiveram conosco no ciclo de debates, as conferencistas professora Silvia Carolina Novaes e a Ana Paula Alves Ribeiro, bem como a todas as debatedoras convidadas. Agradecemos especialmente àqueles que responderam ao nosso convite, dentre os núcleos, laboratórios e grupos da Rede Nacional de Pesquisa em Antropologia Visual, o que tornou possível nossa experiência de curadoria compartilhada, e a professora Elizabeth Corradini do CAV, ABA, Comitê Parceira, Terceira Mostra Arandu. Agradecemos igualmente ao apoio institucional da Universidade Federal da Paraíba,
em suas diversas instâncias que eles dão suporte a partir do campus de Rio Tinto, onde o nosso coletivo Avaidoc e o Laboratório de Antropologia Visoradu estão sediados. Salientamos que alcançamos os objetivos propostos neste projeto de extensão universitária, especialmente em termos do intercâmbio, difusão e formação de saberes antropológicos, ao longo de minicursos, oficinas, debates e conferências que colocaram em relevo diversas questões sobre ensino, pesquisa, produção e exibição de filmes etnográficos. Através do nosso canal do YouTube e do blog da Terceira Mostra, todo o trabalho realizado permanecerá disponível. Com enorme satisfação e alegria, encerramos hoje nossa terceira mostra com esta conferência brilhante de Ana Paula Alves Ribeiro e convidamos a todos para a festa antropofágica às 8 horas, com apresentações de diversos artistas convidados. Tá, assim encerramos a nossa conferência, encerramos a terceira mostra Arandu. Eu agradeço novamente, né, a todos e todas que se fizeram presentes, estiveram com a gente todo o percurso aí de 2 meses. Foi muito importante e delicioso, né, todo esse processo de aprendizado e a importância da universidade pública, né, apesar de estar aí com vários burros, na verdade, na nossa costela, sobre a universidade, sobre a Cinemateca e outras instâncias públicas, instituições públicas. Nós, através do projeto de extensão, como as professoras, debatedoras, realizadores e realizadoras, mostraram que, apesar dos ataques, sempre serem resistentes a partir da educação, né, a partir do cinema, a partir da antropologia, levando sempre as discussões antropológicas para a sociedade civil, as comunidades que estão envolvidas com a universidade, né, e sempre é resistente a esse neoliberalismo, né, esse fascismo, né, esse fascismo disfarçado de nazismo, né, na verdade, que foi instalado no nosso país. Assim seguiremos resistentes, discutindo antropologia, discutindo cinema, cinema negro, cinema indígena, e assim resistiremos. Eu agradeço a todos por estarem aqui e encerramos a nossa transmissão ao vivo. Muito obrigado.